Lição número 7 da Escola Dominical deste domingo. As bodas do Cordeiro. Este é um evento maravilhoso para a Igreja do Senhor. Depois de ser arrebatada, passar pelo tribunal de Cristo e a entrega de galardões, a Igreja irá participar de um grande banquete nos céus, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. A introdução à leitura nos diz assim: após galardoar seus servos fiéis no seu tribunal, Jesus conduzirá a igreja às mansões celestiais, onde será servida a grande ceia do Senhor. Nesta lição, nós iremos estudar este evento glorioso e veremos que todos os salvos de todos os lugares da terra e em todos os tempos ao longo da história estarão reunidos sob os olhares dos milhões de anjos, querubins, serafins e demais seres celestiais, participando desta grande celebração que é a maior do universo. Tópico 1. As bodas do Cordeiro. Primeiro ponto. O que será? Será o encontro glorioso já nos céus entre Cristo e a sua amada igreja. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, como está registrado em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Os chamados casamentos do século nem de longe podem comparar-se às bodas do Cordeiro. Jesus previu esse acontecimento e vos destinou o reino, como meu Pai nos destinou, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino. Na visão de Apocalipse, o apóstolo João teve o privilégio de registrar o anúncio do grande acontecimento que marcará para sempre a união definitiva entre Cristo e sua igreja. E quem poderá participar? Amém! Todos os salvos em Jesus Cristo. João viu a multidão incalculável de remidos por Cristo que estarão com eles nos céus. A noiva do Cordeiro, a igreja, é composta dos cristãos verdadeiros e dos crentes de todas as épocas. Ponto número 3. Quem ficará de fora deste glorioso evento? É lamentável, né? Que muitos ficarão de fora. A palavra do Senhor nos assegura que ficarão de fora todos que não se mantiveram fiéis e puros até a volta de Jesus. Porém, Apocalipse 22:15 apresenta a relação mais detalhada dos que ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Não poderão participar os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Esse texto está em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 12 ao 15. A palavra cães é vista também em Filipenses, capítulo 3, versículo 2, com o mesmo sentido. Os cães são provavelmente os maus obreiros, aqueles que matam, dispersam e exploram as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Quanto à prostituição, o termo pode se referir tanto à venda do corpo quanto a qualquer tipo de relação sexual ilícita. Deus criou o sexo e estabeleceu leis imutáveis. Na palavra do Senhor, temos esses preceitos em vários textos, como em Mateus, capítulo 5, 32, como em Mateus, capítulo 15, versículo 19, como Mateus,
capítulo 19, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, que fala de fornicação. Enfim, meus amados irmãos, são vários os textos bíblicos que falam desse uso inapropriado do corpo em relações que não estão nos padrões divinos. Apocalipse, capítulo 17, versículo 2, fala também da devassidão. As Escrituras Sagradas hoje nos advertem que vos abstenhais da prostituição. Amém. Que o Senhor nos ensine e nos molde nos seus padrões divinos, para que cada dia possamos mais estar preparados para este grande convite. Tópico número 2, meus amados irmãos. A rejeição ao convite do Cordeiro. O convite ao povo de Israel. Todos nós sabemos que Israel rejeitou o Messias. Na parábola das bodas, que se encontra em nossa leitura bíblica atual, essa de hoje, Jesus que está registrado no livro de Lucas, Jesus quis antecipar o que acontecerá com os que não estiverem preparados para entrar nos céus. No texto de Mateus 22, do versículo 1 ao 14, vê-se que um certo rei celebrou as bodas de seu filho. Esse rei representa o Senhor, o Pai, que já preparou tudo nos céus para as bodas do Cordeiro de seu Filho, Cristo Jesus. Num primeiro momento, aquele rei manda seus servos chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Refere-se aos judeus que durante séculos não quiseram ouvir os profetas que lhes transmitiram a palavra do Senhor, convidando-os para viverem com ele. Atualmente, muitos também não dão ouvido aos profetas do Altíssimo, que têm alertado a igreja quanto à volta de Cristo Jesus, o nosso Rei. Ponto 2. A tragédia dos que rejeitam ao Senhor. Por rejeitarem ao Senhor e ao seu Filho, os judeus vêm sofrendo ao longo dos tempos. Eles sofrem com os cativeiros assírios, sofreram com os cativeiros da Babilônia, onde amargaram a dor por causa de sua desobediência e idolatria durante 70 anos. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelos romanos sob o comando do general Tito, e todos foram dispersos e perseguidos por várias nações. Inclusive, há um relato que Flávio Joséfo, e um grande historiador romano, que diz que naquele dia desta destruição do templo, até os céus choraram. Até hoje, Israel como um todo sofre por não reconhecer Jesus como Messias, mas há um remanescente que será salvo, conforme está registrado em Romanos, capítulo 9, versículo 27, e Apocalipse, capítulo 7, do versículo 4 ao 8. O Rei, o Deus Todo-Poderoso, no tópico 3, convida a todos a participar deste grande banquete. Pena que muitos vão rejeitar. Na parábola das bodas, o rei envia o convite a todos os que pertencem ao seu reino. Porém, seus súditos, que é o povo de Israel, não quiseram comparecer às bodas. Estes que tiveram a liberdade de rejeitar o convite, refere-se a Israel. No entanto, nas bodas do Cordeiro, todos os que rejeitaram o convite de Cristo, judeus e gentios, serão excluídos eternamente da presença e da comunhão do Filho do Deus Todo-Poderoso. Amém. Vamos agora ao tópico 3, a noiva do Cordeiro, a igreja. Ponto 1. Assentados à mesa do grande rei. Os cristãos do Antigo Testamento juntar-se-ão aos fiéis da igreja num só grupo para assentar-se à mesa do rei.
E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Lucas, capítulo 13, versículo 29. Será a consagração gloriosa de todos os salvos que venceram as lutas, os obstáculos, as barreiras e mantiveram-se limpos e puros. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Meus amados e minhas amadas, que o seu nome jamais seja arriscado. Que desde o momento em que você aceitou Cristo como Salvador, permaneça fiel, caminhe em linha reta, caminhe no prumo e seja feliz e tenha uma eternidade na presença do Senhor. Ponto 2. As características da noiva, do Cordeiro. Vejamos algumas de suas principais marcas. A. É fiel. Mesmo enfrentando as intempéries da vida, a igreja, com a ajuda do Espírito Santo, permanecerá fiel ao seu noivo. Hoje em dia, infelizmente, temos visto a infidelidade de muitos cristãos. Estes são infiéis a seus cônjuges, aos pastores, à igreja, ao ministério. Ponto B. Ela tem que ser santa. Só pode ser igreja quem é santo, como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Quem vive em santificação, como está registrado em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Não dá lugar ao mundo. Terceiro ponto, letra C. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Estamos de passagem. Não podemos aceitar sua maneira de pensar, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus nos adverte: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. Letra D. Espera pelo noivo. A igreja aguarda com ansiedade o glorioso dia em que vai se encontrar com o seu noivo Cristo. Esta é a nossa verdadeira esperança, como está registrado em Tito, capítulo 2, capítulo 2, versículo 12. Amém. Letra E. Adorar a Deus. Como igreja do Senhor, precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Quando nos reunimos como igreja, temos de ter a consciência de que o mais importante é a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Muitos, infelizmente, vão à igreja não para adorar ao Senhor, mas apenas para serem vistos pela liderança ou para cuidarem dos seus próprios interesses. E, finalmente, a letra F, proclamar a mensagem de Cristo Jesus, o noivo, que é o seu poderoso Evangelho. Jesus mandou seus servos proclamarem o Evangelho por todo o mundo e a toda criatura, como está registrado em Marcos 16, versículo 15. E, finalmente, para concluir, nós deixamos a seguinte mensagem a você. Diante da revelação acerca do futuro glorioso da igreja, vale a pena buscar sua santificação para poder participar dessa maravilhosa festa celestial. Nas bodas do Cordeiro, só haverá alegria com a presença de bilhões de cristãos salvos de todo o mundo, de todos os tempos, rodeado de anjos, do arcanjo, de querubins, serafim e dos 4 seres viventes e dos 24 anciões. Esta é a lição número 7, as bodas do Cordeiro.
E na próxima semana, se a igreja não for arrebatada e com a ajuda do Senhor, entraremos no capítulo da grande tribulação, que será um momento triste, muito triste para a humanidade e para aqueles que não foram fiéis ao Evangelho do Senhor. Que a paz seja convosco, uma ótima semana abençoada para você e toda a sua família. Amém.